Certo, professora? Então, aqui é o Guilherme. Estou fazendo aqui a defesa, né, a parte do vídeo para garantir a autoria. E vamos lá, né, para 12ª vez que fazemos esse vídeo. Vamos lá. Então, aqui na primeira questão, ele pede para a gente falar sobre o refactoring, certo? Que o refactor, sempre quando precisa fazer uma modificação no banco, é feito esse refactor. Sempre também muito importante a gente tomar cuidado para não perder dados. Então, que ele pede para a gente demonstrar, né, 5 situações diferentes que a gente pode implementar. Aqui na primeira questão, né, nessa primeira situação, levando em conta o cenário atual de muitas empresas que estão seguindo as normas LGPD, que é quando um usuário ou alguém tem acesso ao sistema e deseja sair do sistema, ele precisa ser apagado do banco. Então, aqui no caso, ele é realizado uma trigger, certo? Para que toda vez que existir uma exclusão, uma alteração, ele vai estar agindo essa trigger e vai estar confirmando que realmente aconteceu. Pode ser tanto uma exclusão, qualquer alteração de dados, certo? Uma outra situação aqui, dentro dessa questão 1, digamos que tem uma necessidade de verificar um pagamento, né, de um boleto que tem um prazo determinado. Então, uma possível solução para essa situação também seria verificar, né, como uma trigger de tempos em tempos para verificar se foi, não, uma trigger não, uma procedure, para verificar se esse pagamento foi realizado. Beleza? Então, vamos aqui para a segunda questão, né, que era para explicar a diferença entre storage procedure, function, trigger, sequences and cursores. Então, a diferença, né, que eu identifiquei, a principal diferença entre esses dois aqui, que é a storage procedure e a function, é que a function, ele trata de dados mais... A trigger, a storage procedure, ele trata de dados mais complexos, certo? Até por ele ser tratado primeiro que os outros. Mas a função, ela também não, ela é bem parecida, só que a função ela é chamada, né? Ela não é executada, ela é executada quando ela é chamada. Já aqui a trigger, ela verifica alguma alteração ou exclusão de tabela, alguma coisa assim pra gente ter uma segurança, né? Tem as sequences, que ela é tipo um loop. Não, o cursor, que é tipo um loop, né? Ou um while também, alguma coisa do tipo. Então, aqui na questão 3, né? Aqui na questão 3, é necessário identificar qual dos métodos utilizar nesses casos. Se vai ser uma storage procedure, function ou uma trigger. Na primeira questão, né, como está sofrendo uma alteração, na primeira e na segunda, né, como está sofrendo alterações aqui na tabela, está sendo excluído, eu julguei que seria necessário fazer uma trigger. E na B e na C, né, nas últimas duas aqui, pode ser tanto uma função quanto uma storage procedure. E acredito que se for um grau de complexidade maior, será necessário implementar uma storage procedure, certo? Então, vamos aqui para a questão 4, né? Aqui ele pede para explicar a diferença entre o modelo transacional e o multidimensional. Então, o modelo transacional é o modelo mais simples, né, comparado ao modelo multidimensional, que ele tem uma abrangência maior, porque ele consegue fazer um tratamento de dados mais complexos. Já aqui o modelo OLTP, ele é referente ao modelo transacional, e o modelo OLAP é referente com o modelo multidimensional, certo? Vamos passar aqui para não ficar muito grande esse vídeo de novo.
aqui dá para explicar um pouquinho dessa parte que seria entre estrela, constelação e floco de neve. A estrela, ela tem apenas uma relação entre as tabelas. O floco de neve possui outras tabelas, né, que vão se expandindo, mas também não muito. E a parte da constelação, né, seria, digamos, vendo essa parte meio física, assim, astrofísica, alguma coisa assim, ele seria é feito de estrelas, certo? Todo o conjunto, a constelação seria um conjunto de estrelas. Beleza? Vamos passando aqui, né? Aqui também o 5, a gente ele pede para a gente identificar as operações OLAP, os exemplos. Né? Eu botei um drill down, roll up, slice, dice e esse pivot. Na questão 5, né, ele dá vários tipos de gráficos. Porém, eu acredito que os mais importantes, né, os principais, seriam o gráfico pizza, o barra, linha, certo? Até o bolha, mas assim, o resto, tipo, não é muito comum a gente observar. Então, eu daria um pouco mais de ênfase nesses primeiros ali. E por fim, né, aqui a parte prática, queria que criar um ambiente, né, um contexto dos Jogos Olímpicos, certo? Todo esse contexto aqui. Então, aqui na parte A, fica a engenharia reversa, né, identificando aqui a tabela de jogos, modalidade, atleta, eventos da tabela, eventos do atleta, e todos eles, a gente identificar, eles estão direta ou indiretamente relacionados ao atleta, ok? Aqui os scripts, né, que eles estão descrevendo todo o processo, todo o passo a passo que foi feito na criação das tabelas, as chaves primárias, as chaves estrangeiras, ok? Também descrevendo aqui, realizando as procedures, né, que foram pedidas, as 3 procedures, ok? Aqui, procedure 1, procedure 2, procedure 3 e também a procedure 4. E por último, a gente tem aqui a parte das consultas, né? Tanto a parte aqui da consulta dos atletas e essas outras 3 aqui de baixo, certo? Eu identifiquei aqui com as imagens das buscas. Então, acredito que dá para encerrar por aqui.